Olá, comunidade leitora do Jornal Varadouro. Eu sou o Fábio Pontes, jornalista e apresentador aqui desse nosso podcast, o Papo no Seringal, que é a nossa forma da gente fazer uma comunicação socioambiental na Amazônia, para a Amazônia e envolvendo as comunidades da Amazônia. E hoje o nosso entrevistado aqui nesse novo episódio é o pesquisador Eufran Amaral, que foi... É Eufran Amaral ou Eufran do Amaral? Eufran Amaral. Amaral, Eufran Amaral, é. Né? Que foi secretário de Meio Ambiente do Acre entre 2007 e 2010, no governo de Binho Marques. Exato. E hoje é pesquisador da Embrapa, né? A empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E por que eu convidei o professor Eufran? Porque o Eufran, vamos dizer assim, foi um dos caras que construiu, concebeu muito da política ambiental que nós temos hoje no Acre, que foi iniciada 20 anos atrás, praticamente, né? E eu também, enquanto jornalista, um jovem jornalista ali ainda na faculdade, acompanhei de perto todo aquele movimento muito rico que nós tínhamos aqui no Acre, né, Eufran? Um movimento rico do ponto de vista político, cultural, econômico, e que infelizmente hoje nós chegamos a esse momento de plena decadência política que nós temos hoje no Acre. E entre esses projetos que o professor Eufran, enquanto secretário de Meio Ambiente, construiu e executou, foi o que se chama hoje de, vamos dizer assim, programas de pagamentos, né, de compensação por serviços ambientais, que é nada mais do que países ricos, grandes empresas, grandes corporações pagam para que aqueles territórios que ainda mantêm floresta preservada mantenham, protejam essa floresta e sejam financeiramente recompensados por isso, né? Eu falo assim, numa linguagem simples e clara. E um desses projetos muito comum, que está muito em discussão hoje, chama-se os projetos de carbono, né? O mercado de carbono. É um tema muito complexo, até mesmo para quem já atua nessa área, para quem acompanha e estuda. Então, essa entrevista aqui também ela vem a partir de uma nova notícia que nós tivemos agora no mês de agosto, que o governo do Acre firmou um novo projeto, um novo modelo de comercialização, né, no mercado internacional do carbono que nós temos estocado nas florestas aqui do Acre. Isso, e inclusive foi motivo de muitas críticas por parte dos movimentos sociais, ambientais, por eles apontaram uma certa falta de transparência do governo nesse processo de negociações, de não consultar as comunidades, os povos indígenas, as comunidades tradicionais. Enfim, vamos lá, chega de papo. Professor Eufran, muito obrigado por estar aqui. E a minha pergunta básica, vamos começar por um beabá. O que é o carbono? Muito bem. Fábio, primeiro, é um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu admiro o seu trabalho e, principalmente, a resistência do Varadouro, né? E, para mim, ter um papo no Seringal é simbólico, né? E a gente falar de carbono, eu acho que é falar de forma simples para todos nós que vivemos nesse Seringal, como amazônidas, né? E, simplificadamente, a gente tem na floresta, metade do peso da floresta é carbono. O carbono, o que é? Quando a gente, a árvore, né, ela captura o CO2 da atmosfera, que é carbono e oxigênio, ela libera o oxigênio, que a gente respira, e fixa o carbono. Então, metade do peso numa árvore é o carbono estocado. Por que o carbono é importante? Porque esse carbono, quando ele é emitido através de queimadas, quando a gente derruba a floresta e queima, o carbono que está preso na árvore é emitido. E ele vai para a atmosfera e forma o que a gente chama de efeito estufa, gases que fazem o efeito estufa. O que é esse efeito estufa? Ele vai aquecendo o planeta. Quando você era mais jovem, vou dar o exemplo meu, que é melhor. Quando eu era mais jovem, lá em Sena Madureira, quando eu era menino, a friagem demorava 15 dias. Ficava 15 dias sem ver a luz do sol. Céu cinza, né? Hoje não. Quanto tempo dura uma friagem? Um dia no máximo. No máximo, às vezes meio-dia, né? Então, não precisa ser especialista, pesquisador para saber que os tempos mudaram. E o clima está mudando. Então, para combater essa mudança climática,
os governos trabalham o que a gente chama dessa questão do carbono, crédito de carbono, né? O Brasil ainda está trabalhando a sua regulamentação e o Acre foi pioneiro, porque a gente criou uma lei aqui, na época do governador Binho Marques, que então assumiu esse compromisso, e nós rodamos o mundo atrás de boas iniciativas, foram em vários países, né? E o governador Binho Marques assumiu o compromisso e a gente começou criando um projeto, e esse projeto se transforma na lei do CISA, o Sistema Estadual de Incentivo a Serviços Ambientais. O Acre, então, foi pioneiro, foi o primeiro estado... Antes do próprio Brasil. Exatamente. Aí, vou dar um dado extremamente interessante. Nós criamos a lei do Acre em 2010, o Acre, um estado pequenininho da Amazônia, e em 2020, 10 anos depois, o Brasil cria a sua lei, né? Então, foi essa questão do inovador para mostrar que nós, enquanto pequeno estado, poderíamos ter uma iniciativa de para quê? E qual era a ideia da lei? Justamente quando você começou aí, a primeira questão da lei era garantir o direito de quem não tem direito e quem não tem voz. O princípio do CISA, ele é pautado no subsídio da borracha. Você lembra do subsídio da borracha? Sim. Foi uma lei que o então governador Jorge Viana criou em 99, que era o princípio do CISA, é esse, é o princípio do crédito de carbono. O que é o subsídio da borracha? Para cada quilo da borracha que o seringueiro produz, ele recebe um valor adicional. Esse valor adicional, então, é um benefício positivo. Por isso que a lei do CISA é de incentivo a serviços ambientais. E qual o serviço ambiental que o seringueiro e sua família, o extrativista, né, presta ao Acre, à Amazônia, ao Brasil e ao mundo? A conservação da floresta. Ao conservar a floresta, ele tem carbono, mas é um ponto que a gente levantou. A gente não pode reduzir a floresta a carbono. Não é o CO2, lá, o oxigênio que liberou e só o carbono. Na floresta tem o quê? Tem vida, na floresta tem água, na floresta tem regulação climática. Compara a temperatura numa área cultivada e numa floresta no mesmo horário. Você vai ver o papel da floresta. Tem beleza cênica e tem carbono no solo também, porque quando a gente fala desse crédito de carbono, está falando de carbono na vegetação, mas tem carbono no solo também que é armazenado. E tem uma coisa, Fábio, que é extremamente importante na floresta: conhecimento. Quanto de conhecimento a gente tem na floresta? Quanto de cura de doença, né? Do corpo e do espírito a gente tem na floresta, né? Coisas que a gente sabe, coisas que a gente não sabe. Então, tudo isso a gente colocou na lei do CISA. E a lei do CISA dá essas opções. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar e a gente está agora lançando, né, esse projeto com relação especificamente a carbono, mas tem outros serviços ambientais também previstos no CISA. E um dos principais dele é o chamado REM, que surgiu como REM KfW, né, que tinha naquele momento como principal financiador financeiro o banco alemão KfW. Né? E esse programa consiste em o Estado adota uma política de redução do desmatamento e, em compensação, a Alemanha paga para o Acre por ter preservado essa floresta. Como é que funciona basicamente esse programa? Ele ainda existe? Está ativo? Como é que funciona? Sim, e começou lá atrás também. A gente começou a conversar naquela época, 2008, 2007, 2008, começamos a conversar com o governo alemão, o KfW, que é o Banco Alemão de Desenvolvimento. E a gente como se fosse um BNDES no Brasil? Exatamente. É um banco de desenvolvimento lá da Alemanha. E a gente começou a conversar com eles, né, que a gente queria um apoio para o projeto, né? E a gente avançou nessas conversas. O governador Binho Marques, então, sanciona a lei e inicia a gestão do governador Tião Viana. E ele assume o compromisso de avançar nessa temática e 2 anos depois, 2012, a gente assina o contrato com o KfW. Qual é o objetivo desse? Por que é o programa REM? É o programa REM para pioneiros, né? Pioneiros com relação ao carbono. E a gente aqui, enquanto Estado, estava como pioneiro, era pioneiro para países, né? O KfW estava atrás e a gente se candidatou e foi eleito, e foi o primeiro projeto do KfW com carbono. Depois, hoje já tem outro estado no Brasil, que é o Mato Grosso, também tem um programa REM lá, né? E basicamente é o que a gente chama de um sistema, potencializar o nosso sistema jurisdicional. Como é que é isso? É como se todo o estado fosse, o projeto agora é todo o território estadual. E aí, a partir disso, o pagamento, né, dos créditos são feitos a partir de performance. Se o estado reduz o desmatamento,
então ele deixa de desmatar uma quantidade, essa quantidade, então, é valorizada, e uma parte disso, porque nem tudo é vendido, porque senão a gente precisaria de muito mais recursos, uma parte é vendido, né, aquilo que o KfW propõe a pagar, e ele paga, e aí é distribuído. Né? O governo do estado estabelece os critérios e distribui por extrativistas, indígenas, né? Produtores familiares, aí ele estabelece como que faz essa distribuição. Uhum. E agora o atual governo do Acre faz um novo modelo, vamos dizer assim, de comercialização direta do carbono estocado na floresta do Acre. Eu me lembro, Frank, lá em 2008, você estava secretário de Meio Ambiente e eu ali como repórter, naquele tempo a gente falava que o Acre tinha ainda 88% de floresta preservada, né? 12% de área consolidada, desmatada. E hoje, recentemente, até a gente publicou uma reportagem com base nos dados que você nos mostrou, que o Acre tem hoje, já perdemos aí quase 20%. Né? Estamos com 83% apenas de floresta preservada. E aí o governo vem, coloca agora em prática um chamado RED jurisdicional, que também leva em consideração todo o território do estado, de área de floresta preservada, e aí inclui-se terras indígenas, unidades de conservação federal e estadual, e comercializa todo esse carbono que está estocado nessas áreas. Enfim, e na prática, e aí o governo fala, ok, nós agora vamos comercializar 40 milhões em crédito de carbono. Em termos práticos, 40 milhões significa também 40 milhões de reais, de dólares. Para a pessoa leiga, explica para a gente como é que funciona isso. De fato, esse novo projeto ele propõe um quantitativo que foi reduzido, né? E o governo coloca à disposição para comercializar, né? Então ele faz um projeto, certifica isso e torna esses créditos elegíveis para comercialização e vai colocar à venda, né? Em cima do que ele já reduziu, né? O que se espera é que esses projetos, de fato, devam e devem, né, não só reduzir desmatamento, mas também trabalhar na restauração. Você foi muito bem, a gente compartilhou, e são dados da antiga Unidade Central de Geoprocessamento, né, hoje Sigma, que é a unidade que congrega esses estudos, é uma das unidades que são referência em monitoramento de desmatamento, está aqui no Acre, ali na Funtac. Aqueles dados mostram que a gente tem acelerado o processo de desmatamento, principalmente nos últimos anos. Se nós não tomarmos, aí eu digo todos nós, né? É um esforço que deveria ser do governo federal, mas também do governo estadual, dos governos municipais e de todos que usam a terra nesse estado. Hoje nós temos 17% já de área convertida, pelo menos metade desta está degradada ou em via de degradação. A gente não tem, de fato, uma estratégia de restauração produtiva, né? E se continuar assim, a cada ano essa taxa vai aumentar. E daqui a pouco a gente atinge aquele ponto de não retorno e dificilmente a gente vai poder comercializar carbono se a gente não tem o que a gente chama de performance. A gente continuou ali no projeto, a gente estabelece metas. A gente diz que a gente vai reduzir. Mas como é que a gente reduz desmatamento? Se a gente tiver alternativa para a produção, se a gente tiver alternativa para a conservação. Se a gente não tiver essas duas linhas trabalhando de forma integrada, como você falou aqui no início, com todos que usam o território envolvidos, não só durante a execução do projeto, mas durante a sua elaboração, se sintam de fato participantes desse processo, a gente não consegue ter essas metas alcançadas. Se não alcançar essas metas, não tem como comercializar essa quantidade de créditos que estão estabelecidos. Geralmente, o que se expõe é a quantidade de créditos que seriam comercializados, né, por um determinado período, né, que vão ser o que a gente chama performados, né? Então, o Estado vai deixar de desmatar e essa quantidade que deixou de desmatar, ele é comercializado. Então, não é estoque. É o mesmo princípio que a gente falou no início, de desmatamento evitado. Porque o estoque é uma batalha que a gente está ainda nessas conferências. A gente espera que nessa conferência que vai acontecer em Belém, de fato, seja considerado pelos países também os estoques florestais, né? Cada vez mais a gente está avançando na restauração produtiva agora, né?
Esse de desmatamento evitado, a tendência é que ele encerre, porque qual é o nosso sonho? Desmatamento zero, desmatamento ilegal zero e até desmatamento de fato zero, que a gente chegue nesse bioma amazônico. Então, hoje o Acre tem 2 programas em execução, o RED, jurisdicional, e o REM, KFW, ali os 2 estão caminhando de forma paralela. Exatamente. O programa REM é uma parte, né? Imagina que nós temos o Sistema Estadual de Incentivo aos Serviços Ambientais. Esse Sistema Estadual de Incentivos Ambientais tem uma parte que é o REM, que trabalha com carbono, mas a gente tem a possibilidade de ter outros serviços ambientais, água, biodiversidade e outros serviços que podem ser também comercializados. E tem o projeto esse, que é um outro que trabalha só carbono, né? Que estabelece o Estado como um todo, como um projeto e que pode, assim, comercializar. Se você tiver, por exemplo, você tem lá no seu seringal, resolvemos fazer um projeto lá com todos os seringais da Reserva Extrativista Chico Mendes, né? Como a Mary Alegrete está trabalhando uma iniciativa lá com os extrativistas, a possibilidade de ter um projeto de carbono na Reserva Extrativista Chico Mendes. O que é que vai acontecer? O Estado, então, vai descontar do projeto dele a Reserva Extrativista Chico Mendes. E assim, se tiver um projeto privado... Uma terra indígena. Pronto, exatamente. E aí a gente vai fazendo o que a gente chama de uma contabilidade aninhada. Todo mundo pode fazer. Por que a gente pode fazer isso no Acre? Porque tem uma lei, que é a lei do CISA. Né? Então, enquanto não tem esses projetos, o Estado faz o projeto dele, considerando todo o território, descontando os projetos que já existem, capta esse recurso e tem que distribuir para todos que aqui estão. E quando se fala em 40 milhões em crédito de carbono, isso em termos financeiros resultaria em quanto? Temos essa estimativa? Depende, né? Aí depende da negociação. Para você ter uma ideia, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, né? Desculpem os padeiros, mas é porque é uma conta de padeiro porque é no papel de pão, né? Sim. Então, imagina, 40 milhões de toneladas, me ajude aí. Hoje, um crédito de desmatamento evitado está entre 5 a 12 dólares. Vamos simplificar a nossa vida, vamos falar de 5 dólares, né? 40 milhões por 5. Vamos ver sua matemática agora. Olha, eu sou na área de humanas. Eu era péssimo, né? Na área de exatas. Né? 40 vezes 5, 200 milhões de dólares. De dólares. Vamos arredondar para R$5 o dólar, para simplificar. Está um pouco mais de 5, né? Então, 200 vezes 5, a gente está falando de quê? De 1 bilhão de reais. De reais. É muito recurso, né? Depende do período, né? Eu não li o projeto, não conheço, mas depende do período. Geralmente, os projetos de serviços ambientais, a gente trabalha 30 anos. Né? Eu não sei o que o Estado estabeleceu. Né? Mas eu falo sempre, Fábio, falava desde o início. Lá em 2007 a gente conversava. Todo projeto de carbono, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não simplificar a floresta a carbono. Os projetos são caros, levam tempo para fazer e não vão deixar ninguém rico, mas vão ajudar a conservar quem já está conservando e vão ajudar a produzir quem já está produzindo. O recurso ajuda, né? E se bem aplicado, nos ajuda sim a ter mais serviços ambientais, a de fato reduzir desmatamento. E, Fran, além dos estados, também existem os projetos privados de RED. Né? Isso parece, nos últimos anos, também virou um bom negócio, né? Um green business. Inclusive, tem até muitas críticas, né, sobre projetos privados de RED, enfim, carbono. Aqui no Acre nós temos questões muito de conflitos fundiários, né? De empresas, corporações que compram grandes áreas de antigos seringais, área de floresta, e quando vai olhar, lá dentro tem comunidades, famílias que moram ali, que estão ali há gerações. Né? Nós temos casos de seringais Porongaba, ali em Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul. Enfim, então você tem uma corrida do carbono, hoje em dia, né? Que hoje o grande debate no mundo é a questão da crise climática, e os projetos de carbono é uma boa forma, é a mais rápida, mais lucrativa, dos grandes poluidores, sejam países ou grandes corporações, de compensarem os seus danos ambientais. Então, essa corrida pelo carbono vai se criando também questões de conflitos sociais, culturais e fundiários aqui na Amazônia, não só no Acre, como no Amazonas, enfim. Como é que você avalia isso? Como é que você pode ter projetos de RED de forma realmente sustentável, que respeite a diversidade e os direitos dos povos da floresta? Eu sou um defensor também, quando a gente criou o CISA,
um ponto que a gente fez foi o quê? Trabalhar a possibilidade de todos que moram nesse estado ter projetos de serviços ambientais. Eu acho que essa é uma questão que a lei coloca muito claro. Todos podem ter. Agora, os projetos privados são um auxiliar nesse processo. E há a possibilidade de ter bons projetos privados, desde que envolvam quem está dentro, né? Se tem poceiros, a possibilidade de integrar esses poceiros no projeto de carbono é totalmente viável, integrar o entorno, né? E esses projetos têm que servir de base e referência para outros produtores que estão no entorno, né? Vou dar um exemplo para você. Um determinado proprietário privado tem uma atividade pecuária na sua propriedade. Uhum. Uma fazenda de 10 mil hectares, já é possível fazer um projeto de carbono. E lembrando que na Amazônia tem que se manter preservado 80%. Exatamente. Imagina um proprietário privado que manteve 80% da sua floresta conservada, já fez manejo, tem uma pecuária que ele mantém uma capacidade de suporte alta, ele pode ter um projeto de desmatamento evitado, pode fazer manejo florestal, pode trabalhar atividade de pesquisa na sua área, pode trabalhar uma pecuária regenerativa, pode trabalhar a coleta de produtos florestais não madeireiros, ele pode trabalhar a produção de água, ele pode proteger a onça pintada no seu território, pode proteger o macaco zog-zog. Então, ele pode fazer uma estratégia de integração da produção com a conservação. Note que aqui tem uma sutileza diferente. Note que em nenhum momento eu falei de carbono para você. Uhum. Né? Então, é projeto de serviço ambiental. Ele pode aumentar o teor de carbono no solo na sua pastagem, pode considerar o carbono do solo dele na floresta dele, não só na árvore, mas também no solo, pode quantificar quanto de água aquela floresta dele produziu, quanto que ela melhorou as condições do clima e transformar isso em mais uma cadeia dentro da propriedade dele. Imagina esse mesmo produtor, quando ele vender a carne dele, pode ser uma carne carbono livre, uma carne carbono zero. Né? Então, o projeto privado ele tem essa possibilidade de você integrar várias ações. E o importante também que o projeto privado ele se aplica também a unidades de conservação. Eu posso ter um projeto na Reserva Extrativista Chico Mendes, eu posso ter um projeto no PDS Natal, lá em Porto Walter. Né? Uhum. Então, eu posso potencializar isso. Imagina, com a quantidade de projetos do INCRA, se cada projeto do INCRA tivesse um projeto de serviço ambiental, tivesse uma estratégia de restauração florestal. Né? Então, o CISA ele prevê essa possibilidade e potencializa. Agora, tem os desvios, como você falou. Também tem a possibilidade, nesses projetos privados, a gente ter maus projetos. As pessoas se aproveitarem de usar as comunidades para ter um componente social e, de fato, não fazer nada, de pensar só em especulação imobiliária, comprar terra para gerar crédito de carbono e não fazer mais nada. Esses projetos, sim, a gente tem que excluir e, de fato, tem que denunciar para ter, de fato, bons projetos. E a vantagem do Acre é que ele tem um arcabouço legal. Ele tem uma lei que poucos estados têm. Então, a gente pode avançar em todas as frentes, em projetos governamentais, projetos privados, projetos institucionais, projetos nas diversas unidades fundiárias que a gente tem nesse estado. Fernando, somos um estado da Amazônia. É possível ganharmos dinheiro, o Acre ser rico, mantendo a floresta em pé e tendo políticas, projetos de uma exploração sustentável dos recursos florestais? Como é que... Você falou coisas tão interessantes, bacanas, bonitas, mas que a gente sabe que na prática, infelizmente, não funcionam, né? Ou por má vontade política dos governantes, do poder. Enfim, será que vamos chegar um dia de termos esse consórcio, esse equilíbrio entre crescimento econômico e preservação da floresta? Fábio, eu tenho um sonho, e eu acho que esse sonho é compartilhado por você também e por muitos que vivem nesse seringal aqui que a gente conversa simbolicamente de resistência. E como amazônida que sou, eu faço uma conta simples. Nós, como amazônidas, sempre, se nós continuarmos a morar aqui e quisermos morar aqui, para ser Amazônia e para morar na Amazônia, nós temos que conviver com a floresta amazônica. Né? E dessa floresta, a gente tem a possibilidade de ter
um sem número de possibilidade de renda. Eu estou agora recém-trabalhando, eu vim para cá, estava fazendo uma reunião de um projeto que a gente está fazendo na Embrapa com bioeconomia. Você já deve ter escutado muito desse termo e parece que é um termo novo, né? Nós, nesse estado, nós passamos mais de 100 anos numa economia com uma espécie, a seringueira, mostrando o que é bioeconomia, né? Depois nós começamos a trabalhar com a segunda espécie, uma castanheira, né? E depois a gente tem uma diversificação. Hoje o estado trabalha desde a soja até a produção de açaí, né? E extração de óleos, né? Eu vi exemplo lá em Mâncio Lima, né? Com produção de óleo. Então, assim, temos sim. A resposta para a sua pergunta é sim. E a gente tem possibilidade. Sim. Por quê? Primeiro, que a gente tem que manter essa floresta conservada. Depois, sem essa floresta, dificilmente nós vamos ter as condições que nós já tivemos aqui. E nós temos a possibilidade de ter, aqui com o nosso tema da conversa, a gente ter, por exemplo, projeto de serviços ambientais como mais uma cadeia, mas ter ações, de fato, que possam transformar os produtos, nós não sermos aqui fornecedores de matéria-prima, né? Eu vejo muito aqui o exemplo da Cooperacre. A Cooperacre hoje engloba mais de 5 mil produtores, é um exemplo de organização de uma cooperativa, aumentou a sua planta produtiva, né? Tem vários produtos da biodiversidade sendo transformada, a biodiversidade amazônica, né? Então, assim, nós temos sim possibilidade, temos exemplos, né? A gente recém aqui agora tem trabalhado aqui com o café. Eu conheci um outro exemplo agora, o café aqui na Amazônia, com o suruí. O povo Paitê Suruí é aqui na fronteira de Rondônia com Mato Grosso, e eles têm um café diferenciado, café sombreado. Café plantado no meio da floresta, numa agrofloresta. Um sistema agroflorestal. Um sistema agroflorestal com café, né? E vários, agora na região de Altamira, no Pará, cada vez mais produzindo cacau e o café, né? A gente começa com SAFs. Com SAFs, a gente começa com iniciativas aqui. Então, com certeza, nós temos uma floresta. Isso agrega mais valor ao produto? Exatamente, né? Quando a gente trabalha um sistema agroflorestal, nós temos uma possibilidade de usar de forma mais diversificada a terra, ter mais resiliência do produtor, ter mais condições que ele tenha de mais produtos para oferecer a vender, né? Eu fui aqui na Amazônia peruana, só terminando a sua pergunta, quase terminando, quase chegando lá, na Amazônia aqui peruana, fui numa feira internacional aqui em Mazuco, e conheci produtores lá que tinham 1 hectare e produziam o seu próprio chocolate, produziam o seu próprio café, cerveja de cupuaçu. Então, imagina você ter produtos da biodiversidade sendo plantados por produtores familiares. E aqui no Acre, a gente pode citar vários exemplos, né, de produtores que já têm sistemas agroflorestais implantados, sistemas pecuários, né, integrados. Hoje, silvopastoril, sistema silvopastoril, integração lavoura, pecuária, floresta, né? E do lado florestal, a gente antes falava de somente manejo florestal madeireiro. Hoje a gente tem um sem número de produtos que a gente pode explorar da floresta que não são madeireiros, né? Vou dar um exemplo para finalizar de verdade. Não, pode falar. Do bambu, da taboca. Sim. Né? Eu sou agora um admirador. Foi preciso ir na Colômbia para poder conhecer o potencial da taboca nossa, né? Nós temos 11 milhões de hectares com taboca e 4 milhões e meio só exclusivamente de taboca, de floresta com taboca, e 4 milhões e meio exclusivamente de taboca, né? Temos um potencial tamanho para produção de energia, produção de alimentos, movelaria, né? Carvão ativado, grafeno e outros tantos. Então, nós temos um potencial tamanho dessa floresta, né? Então, o meu sonho é que, de fato, a gente tenha uma floresta conservada, produtiva e, de fato, que ela melhore a condição de vida das pessoas que aqui vivem. E por que a gente não consegue colocar em prática tudo isso? Onde está o gargalo aí? Para mim, a gente vai e volta de novo, né? Quando a gente criou o CISA, a gente tinha naquele momento, e acho que essa é uma coisa que a gente precisa, de alinhamento. A gente precisa, tudo bem, ter a iniciativa privada, ter a iniciativa das pessoas, mas precisa ter um alinhamento de políticas públicas. Governo federal, estadual, municipal, né? E, acima de tudo, que quem vive aqui tenha consciência
que a gente tem sim condições de viver em harmonia com a floresta, integrando a floresta às nossas cadeias produtivas. Eu te dei a ideia do serviço ambiental e dei o exemplo do produtor de gado, da pecuária, porque 80% na nossa área desmatada é pastagem, né? Então, a gente pode e tem essa integração da pastagem com a floresta, perfeitamente, né? Então, falta muito dessa possibilidade, primeiro, da gente ter escala. A gente precisa aumentar várias iniciativas que a gente tem, ganhar em escala. Depois, a gente precisa ter política pública integradora, sinérgica, né? Que, de fato, a gente possa ultrapassar essa fase de meros produtores de matéria-prima. E aí, a COP hoje é uma oportunidade. Mas a gente tem uma conferência de clima no Brasil. Na Amazônia. Na Amazônia. A oportunidade que a gente tem de mostrar, mas, acima de tudo, de ver a importância da Amazônia para o mundo. Né? E como que nós podemos, de fato, ter um bem viver no meio dessa floresta, no meio desse seringal que a gente está aqui conversando. E em projetos de rede, de carbono, como fazer para que as pessoas criem muita expectativa, sobretudo o pequeno, o seringueiro, o agricultor, de que ele vai receber aquele dinheiro, né? E muitas vezes a gente sabe que muitas vezes em projetos mal gerenciados, sem governança, muitas das vezes chega ali talvez só o resto do resto. Fala-se em milhões, bilhões de dólares com esses projetos, mas muitas vezes esse dinheiro não chega na ponta. Como é que podemos fazer para que o pequeno produtor, o extrativista, o indígena, que aqui são aqueles que preservam a floresta, de fato sejam compensados por manter a floresta em pé? Um ponto importante, você falou aqui no início, a transparência, né? O CISA, ele tem vários níveis de governança, né? Tem um conselho de meio ambiente, né? As câmaras temáticas? As câmaras temáticas dentro do CISA, né? Tem câmara temática indígena, né? Tem o que a gente chama de SEVA, Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento. Então, primeiro, essas áreas já estabelecidas, elas precisam estar ocupadas por lideranças e representantes legítimos para acompanhar. E esses representantes têm que voltar para as bases para comunicar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que durante o processo de discussão da repartição de benefícios, isso tem que ser feito de forma muito transparente e que tenha participação e que as pessoas assinem os compromissos que vão assumir. Num terceiro momento, o processo de execução desses projetos deve ser acompanhado, monitorado pelas pessoas que lá estão. E se tiver algum problema, que seja denunciado e falado. Por quê? Esse recurso, ele nem sempre ele vai chegar como recurso monetário na sua mão, mas vai chegar em benefício, né? Vai chegar, por isso que a gente sempre falava de incentivo a serviços ambientais. A roda virtuosa, né? Ele vai chegar com melhoria de transporte da produção, ele vai chegar com melhores condições de saúde, educação, assistência técnica, né? Maquinário, né? Insumos, né? Isso o subsídio tudo, próprio, né? O subsídio, né? Um exemplo, para mim, um dos dias muito felizes da minha vida foi quando eu fui a Chapuri e vi uma placa, um outdoor, lá em frente à Anatex, dizendo que aqui era mais ou menos assim, que o CISA estava ali, né? Então, o subsídio da borracha estava sendo pago com recurso do CISA. Olha que coisa maravilhosa. Aquilo que a gente iniciou lá atrás, né, o recurso agora estava usando para pagar o subsídio da borracha. Agentes agroflorestais indígenas foram pagos com recurso do CISA. Então, é muito bom acompanhar, né, para que, de fato, chegue e saber que aquele recurso, a origem daquele recurso, foi de desmatamento evitado, né? Então, tem que ter uma estratégia de comunicação muito eficiente e de acompanhamento por aqueles que verdadeiramente contribuem para a redução do desmatamento nesse estado. Projetos de rede, projetos de carbono, são um bom negócio? Sim, eu não tenho dúvida, né? Desde que eles sejam bem elaborados, sejam bem acompanhados e sejam bem monitorados. É uma estratégia, sim, de conservação efetiva, né? Do bioma Amazônia, né? E mais uma das cadeias que a gente falou assim, para mim, um projeto de carbono
é como uma cadeia de produção, como o cacau, o açaí, a castanha. É mais um. Ele não pode ser o projeto. O projeto de carbono tem que estar associado a ações de desenvolvimento, de produção, de efetiva conservação. Por que devemos manter o carbono estocado? Quais são os impactos que a gente vai ter no clima, no planeta, se a gente continuar emitindo os gases do efeito estufa? Imagina se a gente pegar com isso que a gente já fez hoje, né, de desmatamento, de conversão, a gente já tem um nível de mudança climática estabelecido. Hoje a gente fala do que a gente chama de emergência climática. O que é isso? Eu falo sempre que o tempo não nos dá mais tempo. Por quê? O tempo de fazer alguma coisa, de começar a fazer, foi lá atrás. Agora a gente vai estar correndo atrás de prejuízo. Se a gente, de fato, a gente não parar com as ações que emitem, combustível fóssil, desmatamento, né? A questão de fermentação entérica, né? de gado, né? E outros que emitem esses gases, o que vai acontecer? O planeta cada vez vai ficar mais quente. E ao ficar mais quente, tudo que a gente sente hoje vai ficar pior. Ou seja, aquilo que eu comentei para você, que eu vi na minha juventude, eu não vou ver nunca mais. Uma friagem de 15 dias. Né? Esse ano foi um ano atípico, porque começou a chover, agora a gente choveu hoje o dia todo. Né? Mas isso não é mais normal. Isso não é o novo normal. O novo normal é que a chuva começa em novembro. Então, quando chove agora em setembro, eu já imagino que no ano que vem a chuva vai ser mais longa, a seca vai ser pior. Podemos ter alagação. Exato. Aí sempre, agora, você lembra, a gente tinha uma alagação a cada 10 anos, a cada 50 anos. Agora tem uma alagação todo ano. Todo ano. E todo ano a gente tem uma seca. Então, imagina isso ficando pior. Ter mais seca severa, ter mais enchente severa. Então, se a gente não parar e continuar emitindo, a tendência é que isso fique muito pior. Não é pior, porque já está estabelecido. Né? Nós estamos aqui hoje conversando com ar-condicionado. Se a gente estivesse conversando numa sala sem ar-condicionado, provavelmente a gente já estava em outra condição aqui, já estava reclamando. Né? Então, por que a gente tem que parar com o desmatamento? Porque ao aquecer o planeta, a gente tem mais seca, a gente tem mais enchente, a gente tem perda de biodiversidade, vai ter animal que vai começar a morrer, vai ter planta que vai começar a migrar, né? A gente vai ter mais problema de saúde. No passado a gente não falava de dengue. Dengue está associada à condição de mais calor. Quantidade de infecção respiratória, né? Quantas pessoas nós já perdemos com infecção respiratória por conta da fumaça? Fumaça vem por quê? No pico de seca, né? Então, a gente vai ter mais problema de saúde, mais problema de vetor, de doença, né? Escassez de água. Imagina essa escassez de água ser potencializada por conta do clima, vai ficar mais seco, vai faltar água. Né? Então, o carbono está ligado com a vida. Muitas das vezes a gente fala projeto de carbono, a gente simplifica, não. O carbono está ligado, de fato, com o bem viver. Se a gente quer ter, de fato, boas condições para viver, a gente precisa, cada vez mais, reduzir as emissões nesse planeta. Última pergunta para encerrar. Estamos aí, como você falou, às vésperas da COP30 em Belém. E um dos principais temas debatidos nas COPs é a questão do financiamento, né, dos países ricos pagarem o preço por suas poluições, pelas consequências, e ajudar os países em desenvolvimento a terem políticas de mitigação, adaptação à crise climática. Mas a gente vê muita resistência dos países ricos em querer pagar a conta, né? Então, qual é o futuro disso daí, desses projetos, enfim? Quem vai pagar a conta, literalmente? Isso. Olha, para mim, essa é uma condição, é como se fosse uma estrada que não tem mais volta. Né? Ou os países se unem, de fato, e tomam uma ação emergencial, consistente e duradoura, e que todos assumam as suas responsabilidades, que a gente fala, né? Responsabilidade comum, mas diferenciada. Quem emite mais, que de fato tenha a condição de colocar mais aporte em fundos globais para financiar. Um dos temas que a gente vai discutir, que discute todos os anos, é financiamento climático. E, de fato, todos possam contribuir para reduzir. Né? Um passo importante nesse processo é os países criarem as suas legislações federais. O Brasil está caminhando para estabelecer o seu regramento, né, nacional, porque hoje muitos desses projetos que tem são o que a gente chama de projetos voluntários, porque o país ainda não tem a sua regulamentação
federal, né? E a busca na COP é ter uma regulamentação mundial, né? Eu sou também entusiasta disso. É bem possível que a gente avance, né? Conseguir consenso de quase 300 países é difícil, né? Uhum. Mas a gente tem avançado a cada ano nesses consensos. E eu acredito que muito rapidamente a gente vai começar a ter resultado e, de fato, ter recurso consistente, né? A vantagem do Acre estar à frente, por exemplo, com a legislação, com projetos em curso, é porque, tendo recurso, você consegue captar de forma mais eficiente, né? E só vai funcionar, de fato, uma estratégia de serviços ambientais se tiver recurso. E a questão do recurso também é importante para quê? Para que a gente tenha associado a esse recurso projetos com atividades produtivas. A questão do RED, a gente está falando de desmatamento evitado, que deve estar associado com atividades de produção, conservação vinculada à produção, porque aí é recurso para gerar novos recursos em prol da conservação. Perfeito. Eufran, muitíssimo obrigado pela aula sobre carbono, projeto de carbono, e torcer para que todas essas nossas utopias venham um dia a gente possa viver nesse mundo real, né, de conciliar preservação com produção. Você sabe, eu vou lembrar aqui de duas pessoas importantes, né? Uma é o Frei Heitor, lá de Sena Madureira, e o Frei Heitor falava muito disso, né? Que a gente tem que convencer uma pessoa a cada dia. Eu acho que o seu programa é muito para isso, para esclarecer de forma simples para as pessoas que a gente precisa ter sonho, precisa ter utopia, se a gente quer mudar isso, né? E o outro é São Francisco, né? Que permite fazer isso. Começa fazendo um pouquinho. Daqui a pouco você está vendo o que é esse sonho que parecia impossível acontecer, né? Planta uma árvore, começa plantando uma árvore, pensa quantas árvores eu plantei na minha vida, né? Uhum. E começa plantando e ajuda esse nosso seringal a ser mais florestal, né? E plantar árvore está sendo rentável. Exatamente, exatamente. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar até aqui. Para mais informações, acompanhe nosso site ovaradouro.com.br e também nos sigam lá nas nossas redes sociais, @Jornal Varadouro. Valeu, muito obrigado e até a próxima.